Graça e paz, Deus abençoe a todos, boa tarde. A bênção apostólica ela é apresentada da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Graças a Deus. A comunhão do Espírito Santo. Então nós começamos com uma pergunta: nós de fato conhecemos a comunhão com o Espírito Santo? Reconhecendo ele como uma pessoa. Estamos aqui dando sequência, né, às breves declarações, ao esboço doutrinário aqui apresentado pelo Bancroft, como um breve resumo, porque o tema em si, né, em termos de disciplina, de apresentação teológica, será feito bem lá para frente no futuro, a pneumatologia, tá? Uma pergunta feita, né? Nós conhecemos, nós desfrutamos, nós realmente experimentamos a comunhão do Espírito Santo, conforme está declarado aqui, o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Corinto, a igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele declara que todos os santos vos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A necessária e fundamental comunhão do Espírito Santo. Na teoria, todos os cristãos, de um modo geral, reconhecem a divindade do Espírito e a personalidade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Tá. O questionamento a ser feito é se no íntimo, se nas nossas devoções, no nosso relacionamento, no nosso envolvimento, no nosso devocional, nas nossas orações, nas nossas consultas a Deus, nós mantemos no nosso íntimo a convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa, se a nossa atitude prática, espiritual, né, em relação ao Espírito Santo, é o tratamento de uma pessoa, né? Nós consideramos de fato o Espírito Santo uma pessoa tão real como Jesus Cristo, tão amoroso, sábio e poderoso, tão digno de nossa confiança, amor e submissão como Jesus Cristo? Isso é importante, né? O Espírito Santo veio aos discípulos, veio a comunhão dos apóstolos, a comunidade cristã daqueles dias, o Espírito Santo veio a eles e veio também a nós, né? Para ser aquilo que Jesus foi para eles. O Espírito Santo é o perfeito substituto de Cristo Jesus. Ele é na igreja, ele é em nossas vidas, absolutamente tudo que Jesus Cristo é. Da mesma maneira como Jesus Cristo se apresentou entre os apóstolos, entre os discípulos, o Espírito Santo se apresenta na igreja, nas nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo ele veio para ser exatamente aquilo que Jesus Cristo foi, né, durante os dias do seu contato pessoal, durante os dias do seu ministério. Isso nos leva a algumas considerações, né? Se o Espírito Santo é uma pessoa divina e nós realmente acreditamos que ele é uma pessoa divina, e se ele é ignorado, ou se o fato dele ser uma pessoa é ignorado, é desconhecido, ele está sendo privado do amor e da adoração que lhe são devidos. Porque nós adoramos ao Pai, né? Ao Filho e ao Espírito Santo. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus em Trindade. Se nós não reconhecemos o Espírito Santo como pessoa, nós estamos privando o Espírito Santo da devida adoração e do devido amor para com ele. Se por outro lado, o Espírito Santo é considerado como uma influência, como uma força ou como um poder que emana de Deus, que advém de Deus, estaríamos praticando idolatria ou falsa adoração. Esse é um questionamento, essa é uma pergunta apresentada.
Se o cristão, muito embora, né, tenha na sua profissão de fé, que adora Deus e Trindade, mas na prática ele não estabelece um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, com o Senhor, se ele se posiciona em relação ao Espírito Santo, entendendo, interpretando que o Espírito Santo é um poder, uma força, né, uma influência, o risco é esse, né, de estar praticando uma idolatria, uma falsa adoração. Porque o nosso culto a Deus, ele deve ser racional. É imperioso que ele seja racional. Por quê? Porque somente os seres racionais são espirituais. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Nós precisamos buscar aprender sobre a nossa fé. Nós precisamos ter algum domínio das verdades da nossa fé. A nossa fé, os valores da nossa fé, os fundamentos da fé cristã, a palavra de Deus, adoramos a Deus em trindade, né? A pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo precisam voltar a ser assunto, né? Das rodas dos cristãos aí. Há uma enormidade de temas aí dominando a vida de muitas pessoas, mas as verdades espirituais precisam voltar a dominar a vida, os questionamentos, as conversas dos cristãos. Um outro questionamento, uma outra perspectiva. Falamos da adoração, a devida adoração que é devida à pessoa do Espírito Santo. Tá? Agora falamos com vistas ao serviço, à dinâmica do serviço, da vida em Cristo. É fundamental que nós tomemos uma decisão. Todo mundo precisa tomar uma decisão. Se o Espírito Santo é um poder ou uma força que nos compete obter ou usar, ou se ele é uma pessoa da divindade que tem o direito de controlar-nos e usar-nos. É disso que eu falo em algumas determinadas ocasiões. A expressão, a terminologia bíblica está correta, né? A busca de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma plenitude, né? Da verdade, de dons, de manifestações, isso, aquilo. Mas às vezes o indivíduo está se apresentando como alguém que é capaz de manipular a pessoa de Deus. É alguém que é capaz de controlar os céus. É magia, esse é um conceito da magia. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Quando uma pessoa estabelece um relacionamento ou adormece ou acomoda a sua mente a perspectiva ou a ideia de que o Espírito Santo é uma força, é um poder, ele estabelece uma dinâmica de controlar e de manipular, de usufruir dos benefícios dessa força, desse poder, dessa emanação. Ele está estabelecendo um relacionamento no qual ele se apropria de uma força, de um poder, de uma emanação para benefício próprio. Ele está no controle, o eu está no controle, o homem está no controle, o indivíduo está no controle. Quando reconhecemos que o Espírito Santo é uma pessoa, quando reconhecemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma pessoa Deus, reconhecemos a pessoa da divindade do Espírito Santo, tá. Nós reconhecemos que ele tem o direito de controlar, de conduzir e de usar as nossas vidas. Aí a nossa espiritualidade, aí a nossa carga de oração, adoração, a nossa disposição em relação às coisas eternas nos coloca, né, como alguém que está à disposição do eterno Deus para ser usado, para ser controlado, para ser guiado, para ser conduzido, para ser instrumento de Deus. Eu não gosto dessa palavra instrumento, mas para ser instrumento de Deus em relação a atividades específicas, em relação ao serviço, em relação ao ministério. Tá? Parece, parece que não faz diferença no princípio, né? Mas se você prestar atenção, o diabo está sempre nos detalhes.
Muita gente está falando da força do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, mas não está necessariamente reconhecendo que é uma pessoa. E o relacionamento e o vínculo não é necessariamente aquele que a palavra de Deus ensina, de submissão nossa, de humildade nossa, de colocar-se à disposição, né? Nós vamos, eu creio que há alguns dias eu chego lá pegar algum material aqui, né, que fala das disciplinas de espiritualidade, né, que eu tenho falado, que algum material, algumas técnicas, né, são adotadas e são adaptadas pelos cristãos, pelos mestres espirituais cristãos, especialmente do judaísmo. Então, nós vamos pegar algum material com relação a essa temática, né, e apresentar brevemente, né, para não deixar a ideia que estamos discorrendo sobre técnicas de memorização, técnicas de memória, imaginação e concentração, né? Memória, imaginação, concentração. Meditação. O que é meditação? Meditação é o pensamento controlado. É o exercício de controle da atividade do pensar. É um exercício que praticamente todo mundo faz, né? Mas quando se coloca como uma disciplina espiritual, aí dá aquele alarde, aquele auê, aquilo tudo. O profissional, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro, o carpinteiro, mas no exercício do seu ofício, né, ele se concentra na atividade que ele está desenvolvendo, né, o hábil naquilo que faz, ele passa a fazer as coisas aparentemente de forma automática. Por quê? Porque pela experiência, pela concentração, né, a pessoa trabalha como se fosse automático. O aprendiz precisa sempre olhar o manual, ver, consultar, né, o material a ser usado, isso e aquilo, né? Vamos pegar o carpinteiro, o marceneiro experiente, ele pega a madeira, ele vê, ele toca, ele sabe o que é, né? Eu, para mim, madeira, é tudo madeira. Vem de onde? Da árvore, qual? Não faço a menor ideia. A que foi cortada e transformada. Mas o carpinteiro, o marceneiro, a pessoa que trabalha com o material, né? O artesão, ele conhece a madeira, né? Como ele conhece? Ele conhece pelo tato, pelo olfato, né? Uma série de técnicas que ele domina. Parece assim que ele está adivinhando, não é? Ele tem o conhecimento. As técnicas de meditação, elas também, você pode aprender e usar, né? Não há nada de absolutamente errado nisso. O problema do misticismo, da espiritualidade cristã, né, é que muitas dessas técnicas, né, foram trazidas para o cristianismo, vieram deles, eles aprenderam com alguém, com algum lugar. Eu reconheço a contribuição, né, dos judeus, do judaísmo. É essa que me interessa, é essa que eu pesquisei, é essa que eu estudei. Há outras, mas é essa que me interessa, né? Que fez alguma diferença na vida de alguns mestres, de muitos estudiosos cristãos, e muitas pessoas até hoje se valem dessas técnicas, adaptam essas técnicas para a, o aprimoramento da sua capacidade de concentração, de memória, de visualização. Tá? Existem técnicas. A técnica não substitui a verdade da pessoa do Espírito Santo. Nenhuma técnica, né? Nenhum domínio de técnica, nenhuma memorização é capaz de substituir a verdade da necessidade de submissão à pessoa do Espírito Santo. Tem algum material aqui? Eu não posso citar. Eu não posso citar por quê? Porque eu não consigo apresentar o material, porque eu não concordo com a maneira com a qual ele foi apresentado. Então eu faço algumas adaptações e apresento o que é útil. Por quê? Porque parece material de lavagem cerebral. Tá? Parece material de lavagem cerebral. A pessoa apresenta textos da escritura, né, várias e várias e várias vezes, né, sob diversas perspectivas e temas, com o propósito de memorização, dizendo que a memorização vai garantir que a sua vida será um sucesso. Não é nada disso.
A sua vida já é um sucesso, porque você é salvo, porque você está em Cristo Jesus. A sua vida já está repleta de êxito. A sua vida já está apta a permitir que você usufrua do amor, da alegria e da paz. Você pode ser cheio de paz, de alegria, independentemente da situação em que você está vivendo. Você não consegue porque você não tem o domínio do quê? Da disciplina de disponibilizar o seu ser, o seu ente, para que o Espírito de Deus trabalhe em você. A espiritualidade, alguns teólogos aqui atacam com grande violência, alguns mestres espirituais católicos, eu discordo, né? Os protestantes, eles atacam alguns com a violência, diz que foi um escravo, foi a serviço de homens. Eu discordo desta perspectiva. Eu discordo desta perspectiva. Em relação à fé, em relação à instituição chamada igreja, ou às instituições chamadas igrejas, há um momento em que a ruptura é inevitável, por diversas questões, por diversos motivos. Mas há, mesmo em situações muito difíceis, as pessoas que preferem resistir silenciosamente, permanecendo ali, né? Com a sua vida, com a sua disposição em servir, em ajudar, mas pedindo a Deus, clamando a Deus. Quando há ruptura, quando há rupturas, quando há cisões, eu não considero que um grupo é superior ou melhor que o outro, tá? Mas chega-se a um momento, a um ponto, em que a discussão sobre isso, na verdade, é em função da autoridade, né? Essa coisa nossa do ser humano. Quem é que manda aqui? Quem é que está com a razão? Né? Quem é que tem o direito de decidir? Né? São questões mundanas, são questões nossas que se infiltram nas igrejas e ocorrem essas rupturas. Então eu falo de espiritualidade, você não quer romper com ninguém, você não precisa. Né? Eu, a essa altura da vida, eu abomino o proselitismo. Né? Eu tenho aversão ao proselitismo. Jesus Cristo é vida. Ele veio para que tenhamos vida e que a tenhamos em abundância. Jesus Cristo é vida, cristianismo é vida. Cristianismo não é proselitismo. Cristianismo não é formar aí exércitos de homens e mulheres, tá? Cristianismo é vida. Então, eu entendo que não existe necessariamente a necessidade de ruptura. É claro que, às vezes, dependendo da instituição, dependendo da ordem religiosa, dependendo do ambiente ou do momento, né, as pessoas são expulsas. Às vezes é melhor realmente sair e seguir o seu caminho, e seguir com Cristo e pedir que Deus abençoe, que tenha misericórdia, se compadeça e deixar para Deus lá as situações. Mas a espiritualidade, ela serve também como resistência pacífica, a criação de um ambiente para o seu socorro, um ambiente para o seu abrigo espiritual. Domínio de técnicas e de mecanismos para que você saiba recorrer a Deus, para que você saiba estar em Deus, para que você saiba usufruir da presença de Deus, da comunhão com o Espírito, independentemente, né, da dependência que muitas pessoas criaram do ambiente apropriado, né? Muitos cristãos são incrivelmente dependentes do templo, né? Como a vida dos judeus era toda voltada para o templo, para os rituais no templo, né? Os sacerdotes, os levitas, né? O Estevão, o jovem Estevão, antes de ser assassinado, né? Um judeu cristão, ele apresentou na sua narrativa, em Atos dos Apóstolos, provando, mostrando, né? Deus agindo na história, Deus agindo na vida dos patriarcas sem templo. E isso horrorizou os líderes do templo, que aproveitaram um momento lá do vazio do poder romano em Jerusalém e decretaram a morte do Estevão por apedrejamento. Né? Estevão foi covardemente apedrejado. Né? Mas Estevão é aquele que compreendeu que, antes do apóstolo Paulo, provavelmente, porque o Saulo estava ali,
né? O rabino, o radical, né? O jovem prodígio Saulo estava ali e consentiu com a morte de Estevão. Mas toda a narrativa de Estevão vai levar, né, o apóstolo depois a essa conclusão, de que a igreja é a habitação do Espírito Santo. Nós devemos apresentar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, como santuário do Espírito Santo. Tá? Esse é o propósito de dedicarmos algum tempo, né, algum labor, algum material, isso para facilitar, para possibilitar, né, e para não manter apenas conosco, mas para passar, caso seja útil ou interessante para quem tiver interesse, isso, as possibilidades que o amadurecimento espiritual, né, a dedicação às disciplinas espirituais ganham importância e significado na sua vida, a partir do momento em que você aprende a viver em Cristo, a estar em Cristo, a ter plena comunhão com Deus, independentemente do ambiente sacro, independentemente da geografia. Você passa a entender que a sua vida não só pode, mas deve servir de santuário para a habitação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Esse é o meu pensamento, essa é a minha convicção. É por esse caminho que nós pretendemos, né, trilhar através desse material. Mas, para tanto, é importante apresentarmos esses pequenos detalhes, essas perspectivas, né, esses conceitos que são muito, muito e muito importantes. Como eu chego ao conhecimento disso? Como eu chego à compreensão, à apreensão dessa verdade? Dedicando tempo à meditação, à leitura, ao estudo, tá? E, pela graça de Deus, né, pela presença do próprio Espírito, essa consciência vai ganhando forma, vai ganhando significado, vai fazendo parte das suas convicções, das suas emoções, do seu intelecto, da sua vontade. Você sabe, você reconhece o Espírito Santo como uma pessoa. Tá? Então, o propósito de espiritualidade, de crescimento espiritual, de conhecimento da verdade do Espírito Santo, não tem nada a ver com autoexaltação, com altivez, né, com arrogância, com orgulho, com a apresentação de pessoas dotadas de poderes especiais ou que manipulam o poder de Deus ou o poder do Espírito segundo a sua própria vontade e o seu próprio querer. Não, não. O caminho é o de reconhecimento da pessoa do Espírito Santo, da dedicação do nosso ser, da nossa vida a Ele, da nossa submissão, da nossa devoção, da nossa adoração a Ele, tal qual nós temos e fazemos em relação ao Filho, né? Disponibilizando o nosso ser para que Ele possa agir com vistas à maturidade, com vistas à espiritualidade, com vistas ao desenvolvimento, aprimoramento, fortalecimento do caráter cristão. Caráter cristão, tá? É do mais alto valor experimental sabermos se o Espírito Santo é mera influência ou força impessoal, ou se é o nosso amigo, ajudador sempre presente, nosso divino companheiro e guia, tá? Na declaração, no falar, muitas pessoas, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, mas não desenvolveu uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta uma série de atributos, né, para provar. A Bíblia não tem a preocupação de provar, a Bíblia apresenta, a palavra de Deus apresenta, né? O Pai se apresenta, né? Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Jesus Cristo se apresenta, eu sou, né? Eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai se apresenta, o Filho se apresenta. O Espírito Santo, ele é apresentado. Nesse aspecto há alguma diferenciação. Ele é apresentado.
E ele é essa companhia, essa comunhão. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, ele é chamado de Deus, ele é chamado de Senhor. Ele tem atributos, né? A eternidade, a onipresença, a onipotência, a onisciência, né? Aqui, ó, onipresença, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista já declara isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Para onde me ausentarei do teu espírito? Infelizmente, algumas pessoas estão fugindo. Infelizmente, algumas pessoas estão, né, tentando se desviar dessa presença, dessa pessoa maravilhosa, né, dessa onipresença, dessa pessoa maravilhosa e incrível. Como? Rejeitando, não reconhecendo, né, ignorando. Né? Há quanto tempo uma pessoa que te ama é capaz de suportar a indiferença? Quanto tempo? Por quanto tempo? Vamos falar de uma união, de um casamento, a indiferença de uma das partes. Quanto tempo a outra pessoa vai suportar isso? Fala-se de muitos pecados, de crimes, de absurdo, isso, mas e a indiferença? A diferença de um em relação ao outro, né? A promessa não cumprida, a promessa não vivida, né? O amor que não atinge a plenitude, o companheirismo, né? Até que tempo o outro suporta? E até quando o Espírito Santo vai suportar esse fugir dele, essa indiferença em relação à pessoa que ele é? Nós precisamos refletir sobre isso. A questão da espiritualidade também é essa. Para de fugir. Para de fugir do teu Deus que te ama. Para de fugir do Senhor e o Espírito. Ele tem muito a fazer na sua, na minha, nas nossas vidas. Tá? A onisciência, né? Paulo aos Coríntios, mas Deus a nós revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo se apresenta como Deus, tá? Ele participa das obras descritas na palavra de Deus, da criação, da transmissão da vida. Né? O Espírito Santo ele é o autor da vida física e da vida espiritual. O Espírito Santo é o autor da vida física e da vida espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estabelecer o relacionamento é responsabilidade nossa, porque a disponibilidade já foi feita. Né? O Antigo Testamento também, né? Deixa eu ler só um texto aqui. Ó. Os profetas eram mensageiros de Deus. Eles proferiam as palavras do Senhor, transmitiam os seus mandamentos, pronunciavam suas ameaças e anunciavam suas promessas, visto que falavam conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Serviam de órgãos de Deus, porque eram os órgãos do Espírito. Portanto, por conseguinte, o Espírito há de ser Deus. Uma citação do teólogo aqui, Rod, né, contida aqui. O Espírito Santo, ele atua também, né, o nome do Espírito ele é associado aos nomes do Pai e do Filho, na comissão apostólica, na administração da igreja, na bênção apostólica. O Espírito Santo também ele é apresentado com vários nomes. Eu já falei, não estou discorrendo sobre tudo aqui, porque a doutrina em si nós apresentaremos depois. Né? Os nomes do Espírito Santo apresentam a pessoa que ele é. Ele é descrito como o Espírito, né? O grego é pneuma, né? É aplicado ao Espírito Santo essa palavra. Traz a ideia de fôlego, né? Ou de vento. Né? João diz, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é hálito de Deus, a vida de Deus que dele sai para vivificar. Ele é apresentado por essas expressões, como espírito, como fôlego, como vento, nós já falamos. Né? O Espírito Eterno é outro nome.
né, o Espírito de Deus, os nomes do Espírito Santo demonstram o seu relacionamento com Deus. Nós falamos no outro vídeo das relações do Espírito Santo com as pessoas com as duas outras pessoas da Trindade, com o Pai e com o Filho. Aí na palavra de Deus, aqui está a tradução da nossa língua portuguesa, né? Ele é apresentado como o Espírito do Senhor, ou Espírito de Jeová, ou Espírito de Javé, ou Iavé. Tem várias apresentações dessa expressão, né? O Espírito, Isaías fala, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Né? Senhor, porque o judeu muda para Adonai, nós apresentamos como Senhor. Mas uma das palavras, uma das transliterações apresentada na língua portuguesa é Jeová. Né? Repousará sobre ele, uma referência a Cristo. Repousará sobre Cristo quem? O Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Adonai, uma referência ao nome de Deus. Esse material mais antigo aqui não apresenta a questão das distinções, né, das letras, das transliterações, das traduções, das apresentações da palavra e do recuo de muitos em tentar uma pronúncia, sabendo que a pronúncia é desconhecida. Tá? O Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo, né? Estando já manifestado como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O apóstolo Paulo faz essa referência, essa alusão. O Espírito Santo é apresentado como alguém que escreve ou que traça a imagem de Cristo ou esculpe a imagem de Cristo sobre as tábuas de carne dos corações, e por meio de quem o crente se torna uma carta viva. Né? Nós somos a carta viva, nós somos a carta que Deus está escrevendo através de Cristo Jesus, pela atuação soberana do Espírito Santo. E o que está sendo escrito nesta carta? Que registro é esse? Isso nós precisamos, né, atentar para essa verdade, para esta realidade. Não é só em relação a uns, não é só em relação a alguns que Deus deseja usá-los. Né? Não é a um número limitado de pessoas que compete a habitação do Espírito. É todo o corpo de Cristo, é toda a Igreja de Cristo. Há nomes dados, há expressões dadas ao Espírito Santo que demonstram sua identidade com a divindade, salientando a natureza, a autoridade e o poder divino. Né? Os nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com o Filho de Deus. Ele é apresentado também como o Espírito de Cristo. Paulo aos Romanos fala, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? O apóstolo Paulo ele é muito sincero. Né? O apóstolo Paulo chega um momento em que ele apresenta essa verdade, essa realidade. Se não está no Espírito, se não nasceu do Espírito, se não é habitação do Espírito, não é cristão, não é de Deus. Mas, se houve uma declaração sincera, se houve um voltar-se sinceramente a Deus, a sua palavra, uma confissão verdadeira de Cristo Jesus, né, aceitando a realidade da nossa redenção disponibilizada pela fé por Cristo Jesus, não há motivo para a pessoa questionar ou desacreditar de que o Espírito Santo habita também nela, de que ela faz parte, né, desse corpo místico ou espiritual maravilhoso da Igreja de Cristo, como um tabernáculo. Né? O apóstolo Pedro, ele muda para a construção, para uma edificação na qual o cristão, o crente é apresentado como pedras vivas.
pedras vivas de uma edificação espiritual, né? Um santuário do Espírito Santo. Nós somos as pedras vivas, né? Desse santuário, deste templo maravilhoso, que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. É também declarado como Espírito de seu Filho, como Espírito de Jesus Cristo, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo é Pedro, fala, né? A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, o Espírito de Jesus Cristo, uma referência ao Espírito Santo, né? Esse nome identifica o Messias divino com o homem Jesus e mostra a relação do Espírito Santo, né? E mostra a relação que o Espírito Santo sustenta com ele, conforme aqui identificado. São dados nomes ao Espírito que revelam sua relação com o Filho de Deus em seu estado preexistente durante sua vida terrena e após a sua ressurreição. A Bíblia também apresenta, a palavra de Deus também apresenta o Espírito Santo, né, nas suas relações com o ser humano, com a humanidade, né? Como Espírito purificador, como Espírito da promessa, ele é apresentado como Espírito da verdade, como Espírito da vida, como Espírito da graça, o Espírito da glória, como Consolador. O Espírito da graça, como escreve-se em Hebreus, né? De quanto mais severo castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, né? Porque é por meio do Espírito Santo que tomamos conhecimento da graça de Deus, na qualidade de pessoa da divindade que leva a término qualquer ato iniciado por Deus. O Espírito Santo leva avante a obra da graça iniciada na vida do crente. É apresentado como Consolador também. E nós entramos aqui finalmente na obra do Espírito Santo, né? No tocante à criação, né, do universo, da criação da humanidade, quanto à obra de restauração e preservação, né? Aqui, ó. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, né? O salmista também declara aqui, um texto muito bonito, o Salmo 104, se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Né? Esse texto aqui, né, temos alguma apresentação, né, da Bíblia, da palavra de Deus, quanto à pessoa do Espírito Santo. E nós falamos aqui brevemente, de forma bastante breve, sobre as considerações que precisamos ter em relação ao Espírito Santo como pessoa, né? Vai definir, sim, a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade egoísta, centrada no eu quero, no eu tenho, no eu posso, no eu faço, né? Ou uma espiritualidade que demonstra uma submissão ao Espírito de Deus, como servos de Cristo Jesus, disponibilizando as nossas vidas, né, ao Senhor Espírito Santo, para que Ele, né, as use, para que Ele use as nossas vidas como Ele bem desejar, sabendo que Ele é bom, né, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há motivo para questionar ou duvidar das intenções do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós sabemos que a ação, a atuação, o mover do Espírito Santo é bom, é perfeito, é agradável, porque tem vistas, porque ele é realizado com vistas a nos conduzir à perfeição em Cristo Jesus, à maturidade espiritual, tá? A nos conduzir a Cristo, a nos levar a Cristo efetivamente na glória eterna.
O Espírito Santo é a pessoa em quem podemos confiar, é a pessoa em quem devemos confiar, é a pessoa em quem precisamos confiar. Não haverá desenvolvimento, não haverá nenhuma eficiência nas questões voltadas à espiritualidade se o cristão não aprender a reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, se o cristão não aprender a desenvolver uma comunhão com a pessoa do Espírito Santo e também não aprender a se submeter à vontade e ao agir do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te conceda a paz, retornaremos em breve.